Você escuta a palavra espião, lembra do quê? Eu lembro logo do famoso 007 do cinema. E você? Mas já parou para pensar que aqui no Brasil a gente também tem espiões, Paulo? Estilo Bond, James Bond. O Domingo Espetacular conversou com um deles para saber como é a rotina de quem trabalha com informações sigilosas e nunca pode ser reconhecido. Às vezes, nem pela própria família. Hoje você pode estar trabalhando num ambiente com autoridade, num ambiente completamente formal, e amanhã você está trabalhando num ambiente absolutamente informal, onde ninguém pode saber o cargo que você ocupa. Se ele for descoberto é porque alguma coisa saiu errada. A vida de espião é para quem não se preocupa com a monotonia. A gente invariavelmente está sempre mudando o local de trabalho, mudando a rotina de trabalho. Uma vida cercada de mistérios. Para ser um espião, é preciso viver no anonimato. É não revelar, nem para a família, o local onde se trabalha. É viver diferentes personagens. Um executivo, por exemplo, ou um operário, um soldador, um serralheiro, um ferreiro. Uma profissão acima de qualquer suspeita. Mas o trabalho de um espião no Brasil vai muito além do que se vê nos filmes. Não tem nada de ficção. Os riscos da profissão, esses sim, são bem reais. Esse homem é um dos espiões, ou agentes operacionais, do Serviço de Inteligência Brasileiro. Nessa profissão, quanto mais anônimo, mais garantido o sucesso da missão. Como num bom filme de espionagem, vamos proteger a identidade dele ao máximo. A voz será trocada. A gente não tem esse disfarce que aparece em filme de 007, que aparece em filmes do gênero. My number's on the card. A gente busca estar com a vestimenta adequada àquela área, àquele local e ao tipo de pessoa com quem você vai interagir. São equipes altamente especializadas no que nós chamamos de técnicas operacionais, para que a gente possa atuar em busca da verdadeira versão dos fatos. Pela primeira vez, uma equipe de TV revela os bastidores da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Os riscos são calculados. Você não sai para a rua de uma forma irresponsável, você sai sabendo o que você vai fazer, como você vai fazer e quais são os riscos daquilo que você vai fazer. E como os nossos espiões agem? Tudo começa definindo uma missão. A demanda do dado que você tem que levantar é que vai determinar o ambiente que você vai trabalhar e o comportamento que você vai ter que ter para buscar aquela informação da melhor maneira. Missão dada, é hora de ir a campo para conseguir o máximo de informações. E depois, encaminhar um relatório para os órgãos de segurança e para a Presidência da República. O papel da atividade de inteligência se assemelha de um conselheiro. Eu creio que fique mais palatável falar um conselheiro. E o que é um conselheiro? É alguém que assessora o decisor nos mais variados assuntos. E a ABIN, ela não investiga, isso é o papel exclusivo das polícias. A ABIN, ela executa atividades de inteligência exclusivas para o assessoramento. O nosso agente já participou de várias missões. Em uma delas, as informações levantadas serviram de base e foram usadas na operação conhecida como Ágata. Uma grande operação que ocupou uma boa parte da faixa de fronteira e que efetuou grandes apreensões de drogas, grandes apreensões de armas. A operação foi realizada em novembro de 2020, no norte do Brasil, para combater crimes de tráfico de drogas e garimpo ilegal. Era a fronteira do Brasil com a Bolívia. O espião e mais alguns agentes viajaram de barco pelos rios, se passando por pescadores para não chamar a atenção. A gente levou varas de pescar, iscas de pescar, de pescador e fomos parando, conversando com a comunidade ribeirinha, conversando com o morador e assim fomos até o sul de Rondônia. Nessa missão, o espião diz que passou o maior medo da carreira. Foi quando eles precisaram parar o barco na beira do rio
para que 2 agentes entrassem na mata. Nesse momento, apareceu uma voadeira com 2 elementos falando em espanhol e falando de forma agressiva com a gente, que a gente não podia estar ali, que a gente não podia ficar ali, que a gente tinha que sair dali. E aí a gente rapidamente entrou no barco. Dali a gente partiu e seguiu. E depois teve que esperar um pouco para voltar para pegá-los, né? Cada missão exige uma estratégia diferente e, às vezes, equipamentos também específicos. Pela primeira vez, uma TV brasileira tem acesso ao interior da agência. Aqui no museu tem livros que camuflam armas, porta-canetas com transmissor de voz sem fio, dispositivos de radiofrequência, satélites, canetas com pistola disfarçada, arma de fogo, só em último caso. O uso da arma de fogo por um agente é um caso extremo, que geralmente compromete a operação. A arma pra gente é o último recurso. Eu nunca tive que atirar. Dessa sala da ABIN é feito o acompanhamento de situações importantes para a segurança do país. O que se acompanha são cenários de risco, né? No que diz respeito a abastecimento e de bens essenciais, ao provimento de serviços públicos também essenciais. Por exemplo, com os combustíveis. Ela pode gerar alertas específicos de risco, de desabastecimento, desequilíbrio entre oferta e demanda. Mas tem outras áreas que a agência fica de olho constantemente. Certamente, crime organizado está entre os mais importantes, pelo potencial de realmente repercussão, ameaça ao Estado e à sociedade. Outro desafio para a inteligência é identificar a presença de espiões de outros países aqui. Hoje em dia o Brasil, por exemplo, é um país bastante considerado. Veja, é uma das maiores economias do mundo, é uma potência regional. Eu citaria como um exemplo de espionagem que aconteceu no Brasil, agentes europeus, né, de um país concorrente do Brasil no mercado de carne bovina. O agente conta outro caso em que a contra-espionagem foi fundamental. A gente identificou uma abordagem de um agente estrangeiro a um pesquisador brasileiro que desenvolvia um software numa área extremamente estratégica para o Brasil. O espião estrangeiro ofereceu outra nacionalidade ao brasileiro e muito dinheiro para ele terminar o projeto fora do Brasil. Mas o pesquisador não aceitou. O grande ponto nesse caso é que você está falando de um projeto de pesquisa estratégica de defesa nacional. Quando se fala em defesa nacional, surge outro tema. Há registro de ameaças terroristas no Brasil, sim. Essa é uma realidade que toca o mundo inteiro. O problema do terrorismo é um problema generalizado. Você tem a permeabilidade de fronteiras e a troca de informações que é corrente por meio da internet. E aqui vai um exemplo de atuação de inteligência contra o terrorismo. Durante as Olimpíadas, o período que antecedeu as Olimpíadas, nós tivemos um grupo que se radicalizou a partir da ideologia islâmica, vinda ali do Estado Islâmico, que combatia na Síria, e esse grupo pretendia realizar uma ação terrorista no Brasil. Nós conseguimos trabalhar preventivamente para evitar que essas pessoas conseguissem fazer um atentado terrorista no meio das Olimpíadas. 5 adultos foram presos e um jovem apreendido na operação. Para dar tudo certo, um monitoramento eficaz é fundamental, como mostram essas imagens inéditas cedidas com exclusividade pela ABIN. Aqui se vê um drone monitorando um suspeito sobre uma bicicleta no Nordeste brasileiro. Nessa outra imagem, um drone com infravermelho é usado para registrar movimentação suspeita. E aqui, uma visão privilegiada de uma grande manifestação em Brasília. Nada pode escapar dos agentes. Para ser espião é preciso passar por um concurso público, mas tem que ter algumas habilidades. Os mais importantes são a mente investigativa, capacidade de tomada de decisões, capacidade de atuar sob pressão, né? E entre diversas outras. Também é importante saber que parte da vida tem que ficar em segredo.